Olá, a paz do Senhor. Já fez o devocional de hoje? Hoje nosso devocional é com Salmo 91. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Bianca e eu prego a palavra na internet desde 2019. Que o Senhor me deu esse chamado, esse propósito de gravar vídeos com a palavra de Deus. Então é por isso que eu estou aqui. Talvez você entrou nesse vídeo, chegou nesse vídeo e está se perguntando quem é você. Eu me chamo Bianca. Sou casado, meu esposo chama Guilherme, tenho 4 filhos, Júlia, Samuel, Isaac, Maria Alice. E eu me converti em 2017 e desde 2019 que eu gravo vídeos ministrando a palavra de Deus, faço propósito, jejum. Tenho um Instagram só de jejum, que chama Jejum com Propósito. Tem um meu Instagram pessoal também, que tem muitos propósitos lá já salvos. Esse ano eu não estou mexendo no Instagram, meu esposo toma um propósito de ficar o ano todo sem Instagram. Então é por isso que eu não estou mexendo lá. Mas ele tá lá, tem muitos propósitos lá, se você quer aprofundar mais na palavra, quer seguir também os propósitos. Eu já fiz esse de salmos, com 150 salmos, eu fiz lá no Instagram, na rede vizinha, né? Não sei nem se pode falar esse nome aqui no vídeo, mas eu já falei. E agora eu tô fazendo pro YouTube, por quê? Porque como eu estou sem a rede vizinha, eu tô fazendo agora aqui no YouTube, porque a palavra de Deus ela é assim, irmãos. Quando ela tá viva no nosso coração, a gente precisa de meios para falar. E eu, no contexto que eu vivo hoje, como mãe de 4 filhos, um bebezinho que não tem nem 1 ano ainda de idade, que é a Maria Elisa, mais nova, a minha forma de pregar, de fazer o meu ID, é pela internet. Foi algo que Deus me deu e então eu não abro mão de fazer. Por isso que eu estou aqui pregando a palavra. Às vezes você pode achar assim, mas não é muito profundo, vídeos curtos, mas é aquilo que o Senhor me entregou, né? A porção que Deus me deu foi essa, e eu tento ser obediente naquilo que Ele tem me entregado. Lembra da passagem onde Jesus transformou 5 pães e 2 peixinhos de um garotinho e alimentou a multidão? Então é assim que eu penso com aquilo que eu tenho. Pode ser pouco, mas eu sei que na mão de Deus isso se multiplica e conta muito a motivação. Eu estou aqui para que pessoas conheçam a palavra de Deus, pessoas tenham experiências com Deus, pessoas se firmem no caminho do Senhor. Assim como lá no início, quando eu me converti, eu precisei de pessoas para me firmar. Meu recurso foi a internet para me crescer, para me entender a palavra. Foi muita leitura de livros. Foi na internet que eu encontrei homens e mulheres de Deus que falavam a verdade do Senhor. E isso aí me ajudou muito na minha caminhada. E é por isso que eu estou aqui, para dizer para você que sim, existem pessoas que são fiéis ao Senhor, existem pessoas que não estão brincando com a palavra de Deus, existem pessoas que levam Deus a sério e que vale a pena. O caminho é estreito, né? Não estou aqui para te enganar, o caminho é estreito, a palavra diz isso, o caminho é estreito, mas é o caminho que leva à vida. Não adianta eu andar num caminho que é largo e eu estou descendo a sepultura para a morte. O caminho do Senhor, ele é estreito, é o caminho estreito, porém é uma subida, né? Eu costumo falar isso, o caminho para a vida, ela é uma subida de uma montanha, mas você está vivo, e é o único caminho para a vida. Agora, largo é o que leva à perdição e para a morte, e é para onde muitos vão. Então, andar com o Senhor é andar em novidade de vida, né? A gente não passa tédio. Eu vou falar isso. Andar com Deus não é... A gente não vive tédio. Todo dia tem uma novidade. E se todo dia o inimigo não estiver batendo na sua porta, é porque talvez nós estamos andando no mesmo caminho que ele. Então, todo dia nós temos de novidade, todo dia tem algo para nos afrontar, para nos tirar do caminho. Mas se a gente permanecer firme, nós vamos vencer todos esses obstáculos, amém? Então, permaneça firme. Você que é novo convertido, caiu nesse vídeo aqui, eu sei que é Deus que está te guiando para esse vídeo aqui, para que você não perca sua fé, para que você não deixe de congregar, não abandone a congregação, não fique só na internet, congregue, tenha sua vida com Deus. Deixa eu te falar,
Por mais que a congregação tenha problemas, é igual uma família. Toda congregação tem seus problemas, como uma família tem problemas. Só que o que vai determinar a nossa vida é aquilo que eu faço em casa com o Senhor. É aquilo que eu vivo diariamente com o Senhor. É que vai determinar a minha vitória. Não o montante é assim, ó, muitas pessoas. Por que o poder de Deus ele vem e acontece um avivamento? Muitas pessoas, cada um fazendo o seu papel, cada um tendo o altar do Senhor dentro da sua casa. Então aí no ajuntamento a presença de Deus vem forte e acontece um forte avivamento, uma grande manifestação da presença de Deus, mas porque cada um está fazendo o seu papel dentro de casa. Então procure fazer o seu papel dentro de casa. Às vezes as pessoas ao seu redor não vão estar vivendo o avivamento que você vai viver por causa do altar do Senhor dentro do seu lar. Mas isso vai te proteger. E eu vou falar disso no Salmo, porque nesse Salmo fala isso. Que fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque o altar do Senhor está dentro da sua casa. Então você não vai ser atingido. As pessoas podem estar vivendo outras coisas, mas você não vai ser atingido. Por quê? Existe um altar do Senhor dentro da sua casa. Amém? Então, eu já declaro isso sobre a sua vida. Que o altar que você está levantando para o Senhor dentro da sua casa, Ele vai te proteger. O Senhor irá te proteger. Vamos ler o Salmo que aí a gente vai entender melhor. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, fala o nosso coração. Nos ajude a discernir, entender a vontade do Senhor para nós, o propósito do Senhor para as nossas vidas. Abençoa cada pessoa desse devocional. Que seja um tempo de crescimento, de amadurecimento, de avanço na tua presença. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então, Salmo 91 está falando assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Então já vamos parar aqui, que era aquilo que eu estava falando. Está falando aquele que vive. Ele vive na habitação do Altíssimo. Ele não entra e sai. Eu tenho um momento com Deus na hora do culto, mas quando eu saio do culto eu vivo a vida que eu quero viver. Eu tenho um momento com Deus de oração, mas quando eu saio da oração eu faço o que eu quero da minha vida. Não. Viver na habitação do Altíssimo é eu andar com o Senhor, é eu ter consciência, Deus está comigo. Eu possuo o Espírito Santo de Deus na minha vida, então eu posso descansar. Está falando aqui, ó. E descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Então, desfrutar da proteção de Deus é viver na tua presença. Então, se eu entro e saio da presença de Deus, eu não vou desfrutar da proteção de Deus. Mas se eu vivo nesse lugar, viver na habitação do Altíssimo. Como que é viver na habitação do Altíssimo? É ter a plena consciência de que Deus está. Então, se Deus está, eu estou sempre ligada. Que tipo de pensamento que eu estou tendo? Que tipo de comportamento que eu estou tendo? Meu comportamento agrada a Deus? Meu pensamento é sempre em agradar a Deus, porque Ele está. Então, se Ele está comigo, se Ele se faz presente em mim, se o Espírito Santo do Senhor habita em mim, então, eu não posso mais viver a vida que eu vivia. Para quem saiu do mundo e veio para a presença de Deus, como foi o meu caso. Então, eu não vou viver mais como eu vivia. Então, eu preciso analisar, eu preciso pensar, meus pensamentos, minhas atitudes, elas se parecem com Jesus, se parecem com o que agrada a Deus, ou eu estou vivendo da maneira que eu quero. Então existe uma grande diferença. Então, se a gente quer a proteção de Deus ao nosso redor, ao redor da nossa casa, dos nossos filhos, nós precisamos viver na habitação de Deus, andar com o Senhor. Por isso que é estreito. Por isso que andar com Deus vai exigir tudo de nós. Não só um pouco, tudo. Mas Deus, Ele respeita o nosso processo. Não manda a gente abrir mão de tudo agora. Não. Aos poucos nós vamos vivendo esse processo com Deus. E à medida que a gente vai adquirindo maturidade, Deus vai nos pedindo coisas. Quando a gente entrega, a gente vive o sobrenatural do Senhor. Quando a gente retém, a gente fica parado, estacionado no mesmo lugar. Mas se a gente se entrega a Deus, é onde Ele age na nossa vida. Então, para andar com o Senhor, o caminho é estreito. E muitas não. A maioria das vezes é totalmente oposto àquilo que o mundo está vivendo. Que Deus nos pede para viver é oposto do que o mundo está vivendo. Eu posso dizer por experiência própria. Que o Senhor mudou meu coração em relação aos filhos, a ter filhos. O Senhor mudou meu coração. Mas das pessoas ao redor, não.
do mundo, o coração do mundo que jaz no maligno, não mudou em relação aos filhos, só piora. Né? As pessoas só pioram em suas opiniões sobre ter filhos. E é loucura, passou de 2, você já é doido. 4, então você está afastado. Né? Infelizmente, até no meio dos crentes, as pessoas têm opiniões horríveis sobre filhos, sendo que a Bíblia deixa bem claro que filhos são herança do Senhor. Quando se planta uma semente, quem sabe mexe com planta, com árvores frutíferas, quando a gente planta uma semente, nosso desejo é que aquela semente prospere, cresça, dê frutos. Os filhos são os frutos de um casamento saudável. Os filhos são os frutos de um relacionamento. Podem ser bons ou ruins, porque a Bíblia fala que você conhece a árvore pelos frutos. Então, se o relacionamento é bom, os filhos serão bons frutos desse relacionamento. Só que hoje, infelizmente, os filhos estão sendo vistos como uma maldição e não como uma bênção. Mas a opinião de Deus não mudou porque o mundo mudou. O mundo mudou, o homem, nós estamos cada vez mais egoístas, mais egocêntricos, pensando só em nós mesmos. Então, cada vez mais as pessoas não vão querer ter filhos. Por quê? Porque a opinião do mundo sobre os filhos é que atrasa a vida, é porque dá muito gasto, é por conta disso, por conta daquilo. E esqueceu que eles foram escolhidos, né? Eles são filhos, foram filhos, mas não querem ser pais. Mas esse é assunto para outro salmo, vou deixar para a gente falar no salmo mais adiante, que fala explicitamente que a casa onde Deus é o edificador, os filhos são uma bênção. Bem, nós vamos chegar lá nesse salmo. Vamos continuar aqui no 91. Sobre o Eterno declara, ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas e debaixo das suas poderosas asas te refugia. Sua fidelidade é escudo e armadura. Então, a fidelidade de Deus é escudo e armadura para nós, que Deus é fiel. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caia 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste, o Senhor é meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal te alcançará, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos ele dará a ordem a teu respeito, para que te guardem todos os seus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropecem em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois este conhece meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei com que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim diz o Eterno. Amém? Então aqui está falando da bênção que é viver na presença de Deus. Não está falando que nós não vamos passar por luto, porque aqui está falando, olha, quando ele passar por momentos difíceis, eu estarei com ele. Quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja honrado. Então Daniel, mesmo andando com Deus durante muitos anos de sua vida, ele passou por luta. Ele foi jogado na cova dos leões, tramaram contra ele. Só que Deus o preservou dentro da cova. Então, essa é a fidelidade de Deus, a garantia de Deus. Proteção, honra, é isso que Ele quer para nós. Livramento, que Ele vai livrar das pestes. Mas nós precisamos andar com o Senhor, viver com o Senhor. Aquele que vive na habitação do Altíssimo, aquele que está andando com Deus, aquele que tem uma vida alinhada com Deus. Esse vai desfrutar da proteção de Deus, do livramento de Deus, da honra de Deus. É esse que vai desfrutar da vida longa. Amém? Então, olha quantos benefícios que o Senhor nos promete, só pelo fato de a gente estar andando com o Senhor, só pelo fato de a gente ter um altar para o Senhor, na nossa casa, na nossa vida, só pelo fato de a gente colocar Deus em primeiro lugar. Olha os benefícios que o Senhor nos entrega, mesmo nós não merecendo, mas a graça dele, a misericórdia dele, nos garante isso. Então nós não somos merecedores de nada dessas coisas, mas o Senhor nos dá, porque Ele é um Pai
amoroso, misericordioso. E Ele está disposto a fazer tudo ao nosso favor. Mas para a gente estar debaixo das suas asas, nós precisamos andar com o Senhor. Nós precisamos viver nesse lugar. Amém? Então vamos orar para a gente aprender. Eu lembro muito bem de quando eu orava ao Senhor lá nos meus primeiros devocionais, que eu falava assim, eu vou entrar agora na tua presença. Não entendia, né? Aí teve um dia que o Espírito Santo falou assim comigo assim, para de entrar e sair da minha presença, vive na minha presença. Então aquilo foi muito forte para mim. Para de ficar entrando e saindo, vive na minha presença. Então desde então eu tenho pedido a Deus para me ajudar. Não é fácil, não é uma coisa fácil. A gente precisa estar sempre atento à voz de Deus, para a gente viver no caminho do Senhor, para a gente andar certo no caminho do Senhor. E o Senhor vai nos ensinar, tá? Não tenha medo, não fique cheio de melindre, não fique dando muita ênfase ao mal, não fique com medo do mal. A Bíblia fala conosco assim, seja forte e corajoso. Então anda em coragem, anda em confiança, que Deus está contigo. Vive na presença de Deus, não fique entrando e saindo, não espere um culto para entrar na presença de Deus, não. Viva nesse lugar, ande nesse lugar, viva em novidade e você vai desfrutar da proteção de Deus, você vai desfrutar da honra de Deus, da vida longa que Ele tem, do livramento que Ele tem de todo o mal. Amém? Então, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Senhor, assim como a Tua palavra diz que nós sejamos livres, Senhor, libertos de toda a armadilha do mal. Se há alguém aqui que está assistindo esse vídeo, está passando um momento de angústia, de tristeza, que ela possa sentir o refrigério do Senhor, a mão do Senhor, o abraço do Senhor nesse momento. Pai, que o Senhor venha como resposta para essa pessoa, que o Senhor é com ela, o Emmanuel, Deus conosco. Que nós possamos viver nesse lugar, Pai. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, nos ensine a viver nesse ambiente que é a Tua habitação. Nos ajude a andar nesse lugar da habitação do Senhor. Que nós possamos entender e compreender a vontade do Senhor para nós. Nos ajude a discernir a Tua voz, Pai. Nos leve a esse lugar de profundidade e intimidade com o Senhor. Eis-nos aqui, Deus, para ouvir a Tua voz. Nos ajude também a obedecer, Pai. Nos ajude a obedecer a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus te abençoe e tenha uma boa noite.